Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora exercícios sobre inequações e sistemas de inequações quadráticas, tá bom? Primeira inequação, x ao quadrado mais 2x menos 3 é maior ou igual a zero. O que eu tenho que fazer? Transformar essa inequação em uma função para descobrir quando que essa função é positiva, negativa ou zero e no final fazer essa análise. X ao quadrado mais 2x menos 3, x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero. Eu vou resolver utilizando Bhaskara, tá bom? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2 vezes a. X é igual a menos b, mais ou menos, 3 vezes 4, 12. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar mais 12. 4 mais 12, 16. Raiz de 16 é 4. Então, vai dar mais ou menos 4 sobre 2. Aí, daqui eu vou tirar. x1 é igual a menos 2 mais 4 sobre 2, que é igual a menos 2 mais 4 dá 2. Sobre 2, 1. x2 é igual a menos 2 menos 4 sobre 2, que é igual a menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então, vamos agora estudar os sinais dessa função. Ela é uma função quadrática com delta maior do que zero, então ela tem duas raízes e a concavidade dela é virada para cima, tá bom? Porque o a é um número positivo, certo? Então, vai ser assim que ela vai ficar. O desenho dela vai ficar assim, só que bonito, tá? Que o meu tá feio. Aí, aqui vai ficar menos 3 e aqui 1. Esse pedaço onde o gráfico está acima do eixo x é positivo. E esse pedaço onde o gráfico está abaixo do eixo x é negativo. Os pontos em que o gráfico intersecta o eixo x são iguais a zero. O que eu quero? Eu quero os pontos maiores ou iguais a zero. Ou seja, eu quero esse pedaço de menos infinito até menos 3, incluindo menos 3, e o pedaço de 1 até mais infinito, incluindo um 1, tá bom? Então, qual é o meu conjunto solução aqui? X pertence a R. Aí eu vou botar aqui só o pedaço que vale. X é menor ou igual a menos 3 ou x é maior ou igual a 1, tá? Esse é o meu conjunto solução. Deixa eu fazer uma linha aqui para fazer a letra B. Letra B. Menos x ao quadrado mais 6x menos 5 é maior do que zero. Vou fazer menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a zero para estudar o sinal da minha função. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Tudo isso sobre 2 vezes a. X é igual a menos 6, mais ou menos, 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 vezes 5, isso aqui é 5 a menos 5, é menos 5. Mais 4 vezes menos 5, menos 20. Aí vai ficar 36 menos 20. 36 menos 20 é 16. Raiz de 16 é 4. Novamente, 2 vezes menos 1, 2. Aí eu vou fazer x1 é igual a menos 6 mais 4 sobre menos 2, que é igual a menos 6 mais 4, menos 2. Menos 2 sobre menos 2 é 1. x2 é igual a menos 6 menos 4 sobre menos 2. Menos 6 menos 4, menos 10. Menos 10 sobre 2 dá mais 5. O A é negativo. Então, a concavidade da minha parábola é virada para baixo. Assim. O meu x1 é 1, o meu x2 é 5, ela é positiva acima do eixo x e negativa abaixo do eixo
x. Esse daqui é o eixo x. O que eu quero? Os lugares onde ela é maior do que zero. Ela só é maior do que zero entre 1 e 5. Então, eu vou fazer solução x pertence a R, x menor do que 5 e maior do que 1. Resolvemos essa inequação. Agora, vamos ver alguns exemplos de sistemas de inequação, tá? Resolva os sistemas. Letra A, menos x ao quadrado menos 2x mais 3. E letra B, x ao quadrado menos 25 menor ou igual a zero. Vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Então, vou resolver aqui o 1. Menos x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. X é igual a menos b, menos 2 dá mais 2, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. X é igual a 2 mais ou menos, beleza. Menos com menos dá mais, aqui 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. De novo eu tenho 16, raiz de 16 é 4. Hoje tá tudo dando raiz de 16. Foi sem querer, tá, gente? Aqui é menos 2. x1 é igual a 2 mais 4 sobre menos 2. 2 mais 4, 6. 6 sobre menos 2 é menos 3. 6 dividido por 2 é 3, sinais diferentes, menos. x2 é igual a 2 menos 4 sobre menos 2. 2 menos 4, menos 2, sobre menos 2 é igual a 1. Então, as raízes são 1 e menos 3. Só que, vou fazer aqui o meu gráfico, lembrando que a concavidade é virada para baixo, porque A é negativo. Então, aqui vai ficar menos, menos, mais. E aqui no menos 3 dá zero e no 1 dá zero, tá? Agora, eu vou fazer a minha segunda equação, a minha segunda função. Essa função é uma função de segundo grau incompleta, então não precisa resolver por Bhaskara. Eu posso simplesmente isolar o valor de x. Subtrair, somei 25 dos dois lados. Aí agora x é igual a mais ou menos raiz de 25, x1 é igual a mais 5 e x2 é igual a menos 5, beleza? Então, vamos estudar aqui o sinal. Menos 5 e 5. Concavidade virada para cima, porque o A é positivo. Aqui ela é mais e aqui ela é menos. Então, depois que você faz as duas funções, as duas inequações, você tem que ver qual é a interseção das duas. Por exemplo, a minha primeira inequação, essa daqui, ela está valendo quando? Já que ela só vale quando ela for menor do que zero, eu tenho que ver onde a minha primeira inequação dá um número menor do que zero. Ela dá um número menor do que zero, de menos infinito até menos 3. Aí aqui eu vou ver, menos 3 está aqui. Na minha primeira inequação, não vale zero, então é bolinha aberta. Aqui, ela está valendo. E de 1 até mais infinito. Então, aqui, o 1 está aqui. Bolinha aberta, e aqui ela está valendo. A minha segunda inequação, ela pode ser menor ou igual a zero, tá vendo? Ela é menor ou igual a zero entre menos 5 e 5, incluindo menos 5 e 5. Então, esse pedaço aqui todo tá valendo. E aqui é bolinha fechada, aqui é bolinha fechada. Qual vai ser o meu conjunto solução? X pertence a R. X está entre menos 3 e menos 5, que é esse pedaço aqui, tá vendo? Está entre menos 3 e menos 5. Só que o menos 5 aqui eu vou botar um menor ou igual porque tá valendo. Ou
x está nesse pedaço aqui, ó. Ele está valendo aqui, onde está pintado nos dois. Aqui a bolinha fechada. Aqui a bolinha aberta, porque o 3, menos 3 não está valendo. E esse pedaço aqui, ó. Aqui, ó, a bolinha aberta. E aqui bolinha fechada. Então, x é menor ou igual a 5 e maior do que 1. Esse é o meu conjunto solução, beleza? Ok, vamos fazer a letra B agora. Letra B. X ao quadrado mais x menos 2 maior do que 0. Vou resolver essa aqui. X é igual... Vou igualar logo a 0, tá? X ao quadrado mais x menos 2 é igual a 0. X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sobre 2 vezes a. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de, menos com menos dá mais. 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. 8 mais 1, 9. 2 vezes 1, 2. X é igual a menos 1, mais ou menos 3, sobre 2. Vamos lá. X1 é igual a menos 1 mais 3 sobre 2. 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. X2 é igual a menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 4 sobre 2 dá menos 2, tá bom? Agora vamos analisar aqui onde que essa função está funcionando aqui. Ela precisa ser maior do que 0. A concavidade é virada para cima, porque o a é maior do que 0. Então, vai ser assim, ó. Menos 2 e 1. O menos 2 e o 1 são bolinha aberta, porque não pode ser igual. É aberta, tá, gente? Ela é positiva aqui e negativa aqui. Então, ela só está valendo nesse pedacinho aqui. Já vou analisar aqui direto, tá? Não, vou esperar para fazer tudo junto, prefiro. 8 menos 4x igual a 0. É a minha número 2. A minha função número 2. Menos 4x igual a menos 8. X igual a menos 8 sobre menos 4. X igual a 2. Essa daqui é uma função de primeiro grau e o zero dela é o 2. Ela é decrescente, porque o valor que acompanha o x é negativo. Então, ela vai ficar assim. Para cá ela é positiva, para cá ela é negativa. Então, vou fazer agora a análise dos meus sinais, tá bom? A primeira função é essa daqui. Ela é positiva de menos infinito até menos 2 e de 1 até mais infinito. A minha inequação, ela está perguntando, ela está querendo justamente os valores positivos. Então, eu vou fazer a marcação aqui. Primeiro eu vou marcar os sinais, tá? Menos 2. 1. E eu vou logo marcar o sinal da minha segunda equação, o número da minha segunda equação, para ficar marcadinho aqui. Tá, então aqui, de menos infinito a menos 2, ela é positiva, de acordo com a minha análise do sinal aqui. Então, eu vou pintar porque é isso que o problema quer. No menos 2 ela é 0, então a bolinha é aberta. A partir de 1, no 1 ela é 0, a partir de 1 ela também é positiva. Beleza. Aqui, ó, agora vamos à minha segunda inequação. Ele também quer os valores positivos, só que ele aceita também os valores iguais a 0. Ela é igual a 0 no 2 e positiva de menos infinito até 2. Então, aqui, ó, todo mundo aqui vai ser pintado de menos infinito até chegar no meu 2. E aqui a bolinha fechada, porque vale o igual a 0, tá bom? Agora, o que eu vou fazer nessa linha de baixo? Eu vou pintar quem está pintado nas duas, tá? Quem está pintado nas duas, esse pedacinho aqui,
bolinha aberta, porque aqui é bolinha aberta. Aqui só está pintado em uma, aqui está pintado nas duas. Aqui é bolinha aberta e aqui é bolinha fechada, porque aqui está bolinha fechada e aqui está bolinha aberta. Então, qual vai ser o meu conjunto solução? X pertence a R, X é menor ou igual não, só menor do que menos 2, que a bolinha está aberta, então não pode ser igual. Ou X é menor do que 2 e menor ou igual, porque aqui está a bolinha fechada, e maior do que 1, porque aqui está a bolinha aberta, não pode ter o igual, tá? Esse é o meu conjunto solução, beleza? Vamos fazer mais alguns exercícios agora. Exercício número 3. A solução da inequação 2x² menos x ao cubo menor que 3 é... Aí tem várias opções. Vamos ter que resolver essa inequação. Eu não sei calcular 2x², eu não sei calcular a equação de quarta potência. Nem a equação ao cubo eu não sei calcular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer com que essa equação seja de uma forma que eu consiga calcular. Como assim? Eu vou colocar aqui o termo comum em evidência. O termo comum que está nos dois monômios, está nesses dois pedaços, é o x ao cubo, porque x² é x ao cubo vezes x. Então, eu vou tirar o x ao cubo e colocar em evidência. Vou fazer x ao cubo que multiplica 2x menos 1. Porque quando eu multiplicar de volta, ó, x ao cubo vezes 2x dá 2x². X ao cubo vezes menos 1 dá menos x ao cubo. Aí, eu vou repetir isso aqui, beleza? Agora eu resolvo normal. X ao cubo é igual a 0 se somente se x é igual a 0. Já achei minha primeira raiz. Minha primeira raiz é 0. Essa vai ser a número 1. 2x menos 1 é igual a 0 se 2x igual a 1. Somei 1 dos dois lados da minha equação. X igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Eu vou botar o 0,5 aqui, no final vocês vão entender por quê. Aqui, ó, esse x é igual a 0, x ao cubo é igual a 0, eu sei que o 0 é o meu sinal que a minha função é positiva. Podia ter tirado o x ao quadrado, que dava para representar graficamente. X ao cubo vocês ainda não aprenderam a representar graficamente, mas não tem problema não. Eu sei que ela cresce a partir do 0 e ela decresce antes do 0, tá bom? Beleza. E aqui, ó, ela é uma equação de primeiro grau, 2x menos 1 é de primeiro grau, então ela vai ficar assim, ó, a partir do meio ela é positiva e antes do meio ela é negativa. Vamos fazer a análise dos sinais aqui. 1, 2, 1, interseção 2. Quando que ela vale no 1? As minhas raízes são 0 e meio. Então, aqui, ó, vou botar o 0 e aqui eu vou botar o 0,5. A minha primeira função, ela é positiva a partir do 0 e negativa antes do 0. Então, aqui ela é mais, aqui tudo ela é menos. A minha segunda função, ela é positiva a partir do meio e negativa antes do meio. Então, aqui ela é mais e aqui tudo ela é menos. Para que eu botei os sinais? Eu vou analisar o que eu quero. Eu quero que ela seja negativa, tá? Então, eu vou pintar quais são as partes que são negativas. Ó, aqui ela está valendo e aqui tudo ela está valendo. A bolinha é aberta nas raízes, porque aqui é só negativo, não é maior ou igual. Tá? Eu nem precisava pintar, tá, gente? Que aqui menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Nem precisava pintar, eu só preciso analisar o sinal, porque isso aqui não é um sistema, é um produto. Então, só preciso mesmo analisar o produto. Ela está valendo quando? Ela está valendo entre 0 e 0,5. Vamos ver qual é a resposta que cabe aqui. Entre 0 e 0,5, a primeira, ó.
x maior do que 0 e menor do que 0,5. Então, a solução é a letra A. Vamos ao nosso mais um probleminha aqui. Resolva a inequação. X² menos 5x sobre x² menos 8x mais 12 tem que ser menor do que 0, tá? Vamos resolver separado, tá? Equação 1 e equação 2. Essa inequação vai ser dividida em duas funções para que a gente consiga estudar o sinal das duas funções e resolver o problema. Então, x² menos 5x é igual a 0. X² menos 5x é igual a 0. Vou botar aqui o x, que é o termo comum, em evidência, tá? Ela é uma equação de segundo grau incompleta, a gente pode resolver colocando o termo comum em evidência. X é igual a x menos 5. Isso aqui, esquece, tá? É igual a 0. Agora, eu tenho um produto, esse produto é igual a 0 se o primeiro termo é igual a 0 ou o segundo termo é igual a 0. Então, ou bem x é igual a 0, ou bem x menos 5 é igual a 0. Para x menos 5 ser igual a 0, x tem que ser igual a 5. Então, essas são as minhas duas raízes, tá bom? É uma equação de segundo grau com A maior do que 0. Então, a concavidade é voltada para cima. Então, aqui é 0, aqui é 5, mais, menos abaixo do eixo x, beleza? Vamos à segunda equação. X² menos 8x mais 12 é igual a 0. Vamos estudar os sinais aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado. Opa, 8 vezes 8, 64, não é 16, socorro. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso sobre 2 vezes A. X é igual a 8, mais ou menos 64 menos 48 dá 16. Hoje é o dia do 16. Sobre 2. Aí aqui eu tenho x1 igual a 8 mais 4 sobre 2, porque a raiz de 16 é 4, que é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. E x2 é igual a 8 menos 4 sobre 2. 8 menos 4 é 4. 4 sobre 2 é igual a 2. Então, essa é a minha segunda equação, com cavidade virada para cima, raízes 2 e 6. Tá? Como ele é menor do que 0, e isso aqui também está no denominador, de qualquer jeito não poderia ser 0, ela não está definida para x igual a 2 e para x igual a 6. Aqui ela é positiva e aqui ela é negativa, é a parte que nos interessa, tá bom? Vamos analisar agora qual é o resultado fazendo o produto dos sinais e descobrindo qual é a parte que a gente quer, tá bom? Primeira equação, as raízes são 0 e 5. Segunda equação, 2 e 6. Então, aqui eu vou botar 0, 2, 5 e 6. Aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a 1, interseção 2. Beleza. Ela é positiva de menos infinito até 0. Então, aqui ela é positiva. Negativa entre 0 e 5. Aqui ela é negativa. E positiva a partir do 5. Aqui ela é positiva. Ela está definida para x igual a 0? Não, porque aqui não tem o menor ou igual. Aqui é só menor. Então, aqui, ó, é bolinha aberta no 0 e bolinha aberta no 5, beleza? Número 2, ela é positiva de menos infinito até 2. Então, aqui ela é positiva. Ela não está definida para x igual a 2, então aqui é bolinha aberta. Ela é negativa de 2 até 6. Ela não está definida para x igual a 6 e ela é positiva logo em diante. Então, agora vamos fazer o produto dos sinais. Mais com mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos com mais. Como ele quer menor do que 0, vamos ver aqui a parte negativa. Aqui é bolinha aberta, aqui é bolinha aberta e aqui está valendo. Bolinha aberta porque não pode ser 0, tá? É menor do que 0.
Aqui é bolinha aberta, aqui é bolinha aberta e aqui está valendo. Então, qual é o meu conjunto solução? X pertence a R. Aqui, ó, X menor do que 2 e maior do que 0. Ou X menor do que 6 e maior do que 5. Tá? Esse é o meu conjunto solução dessa questão, tá bom? X menor do que 2 e maior do que 0, entre 0 e 2, ou X entre 5 e 6, beleza? Vamos ao último exercício desse tema. Obtenha o domínio da função dada por f de x igual a raiz de x menos 3 sobre x ao quadrado menos 4. Domínio de uma função é uma inequação? Sim, porque tudo que está dentro da raiz precisa ser maior do que 0. Esse é o domínio de uma raiz quadrada, tá? Todo mundo aqui dentro precisa ser maior do que 0. Então, o que eu quero é x menos 3 sobre x ao quadrado menos 4 maior do que 0. Tá bom? Então, vamos resolver esse problema. X menos 3, a minha primeira, é igual a 0 quando x igual a 3. Isso é uma reta, tá? Porque é uma função de primeiro grau. O 3 é o meu 0. Isso aqui, o a é positivo, então ela é crescente. Aqui ela é mais, aqui é menos. Vamos na 2? X ao quadrado menos 4 é igual a 0. X ao quadrado igual a 4. X igual mais ou menos raiz de 4. X igual a mais 2 ou x igual a menos 2. Fazer o estudo aqui, ó, com cavidade virada para cima, menos 2 e 2. Aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Agora, vamos fazer o estudo para saber onde que ela vale. Aqui é 1, 2, 1, interseção 2. As minhas raízes são menos 2, 2 e 3. Então, eu vou marcar primeiro os números aqui. Menos 2, 2 e 3. Desculpa ficar feio, porque eu não fiz a reta antes. E eu não posso pegar na régua, porque eu tô sem mão. Então, vamos lá. Na minha primeira função, eu tenho que saber que a partir do 3 ela é positiva e antes ela é negativa. No 3 ela não está definida. Então, aqui, bolinha aberta no 3, menos, 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 mais. Na minha segunda, antes do menos 2 ela é positiva, depois do mais 2 ela é positiva, no 2, entre o 2 e o menos 2 e o 2 ela é negativa. Então, aqui, ó, negativa, ó, positiva antes, negativa no meio, positiva depois, não está definida no menos 2 e no 2, tá? Porque aqui ela daria 0, ela não está definida no 0, beleza? Agora, vamos fazer o produto dos sinais. Menos, mais, menos, mais. Como eu quero maior do que 0, o que está valendo é isso aqui, ó. Isso e isso, com bolinha aberta nas raízes, porque ela não pode ser 0, tá? Então, conjunto solução. X pertence a R. X menor do que 2 e maior do que menos 2, ou x maior do que 3. Beleza? Então, pessoal, acabamos essa aula de exercícios sobre inequações de segundo grau, sistemas de inequação de segundo grau. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só falar. Beijinho, tchau, tchau.